Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo, eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados colegas padres, sacerdotes, diáconos, membros do Conselho Estadual, queridos servos, o maior fracasso se transformou no maior sucesso. Os apóstolos que, paralisados de medo, abandonaram o Mestre, agora estão cheios de vigor. Veja bem, quem são os apóstolos de hoje? Agora somos todos nós, servos e servas. Somos nós, e acredito que depois deste novo encontro de servos, vocês também estão reanimados, revigorados para continuar a missão. É verdade? Vocês não conseguiram convencer o Padre, não. Estão animados também, revigorados, depois desse encontro? Que bom, então aplauda você mesmo. Voltaremos para os nossos lares, agora com a expectativa da grande festa de Pentecostes. É o Espírito, queridos irmãos e irmãs, queridos servos, que nos enviará, concedendo a nós suas forças necessárias que cada um de nós precisamos para continuar a nossa missão. A missão agora, veja bem, é anunciar. Anunciar, anunciar é a grande exortação para cada um de nós. Isso não é uma fantasia. O ressuscitado não é um fantasma. Jesus comeu diante de todos
O peixe, um alimento comum da Palestina, muito cedo se tornou o símbolo de Jesus, o símbolo do Cordeiro Eucarístico, símbolo da Eucaristia. A aparição de Jesus no Evangelho de São Lucas, o episódio começa com um relato feito pelos discípulos de Emaús. O acontecimento do caminho. Jesus, ao aproximar-se, vê a decepção dos discípulos diante da cruz. A salvação passa pela cruz. Nunca esqueça disso. Mas a cruz é um sofrimento. A cruz não é um sofrimento e jamais também não é um castigo dado por Deus. Mas a cruz, queridos servos, é consequência do nosso pecado. No final da cruz, se formos perseverantes, teremos a vitória, a paz concedida por Jesus no Evangelho de hoje, quando Cristo diz aos apóstolos: a paz esteja convosco. Esta paz concedida por Jesus é o desejo do mesmo, que o seu povo tenha mais plenitude de vida, saúde, emprego, lazer, o reconhecimento dos discípulos para com Jesus, portanto, deu-se ao partir do pão. Se pecarmos, queridos servos, e reconhecemos nosso pecado através do arrependimento, passando pelo sacramento da cura, o sacramento da confissão, teremos sempre um advogado, que será o nosso defensor. Jesus Cristo junto ao Pai, através das mãos ungidas do sacerdote. O servo, cada vez que pecar, que errar, constantemente deve procurar o sacramento da reconciliação. O perdão de Deus pelos nossos pecados, pois Jesus Cristo é o nosso justo, eterno defensor. Junto a Deus Pai, convida-nos a ouvir Sua palavra, segundo a leitura de hoje, e guardar os seus mandamentos. Ele nos faz, a mim como sacerdote, a nós como padres, diáconos, a cada um dos servos, nos faz uma proposta solidária. Portanto, é preciso avançar. Digo para vocês, olhando nos olhos de cada um, é preciso avançarmos. E como, Padre, vamos avançar? Primeiro passo, reconhecermos, nós, enquanto renovação carismática, que não devemos, de maneira alguma, enquanto servos, buscar somente a satisfação imediata, o prazer ou o bem-estar do momento, que hoje está se tornando muito comum em nosso meio. Isso não leva a nada, não traz salvação. Nada muda, pelo contrário, apenas reforça o egoísmo avassalador. Digo para vocês, queridos servos, sem humildade, sem uma disciplina, sem a pessoa por limites, sem entender o que a cruz significa, sem respeito, sem perdão, sem compreensão, nada constrói e tudo se destrói. A razão exclusiva para a qual você é servo é o de apacentar as ovelhas. Lembra? Somos servos, 1, 2, 3. Viemos para apacentar, 1, 2, 3, as nossas ovelhas. Esta é a nossa missão. Este deve ser o nosso dever. Constantemente, incansavelmente, nós devemos trabalharmos para apacentar as ovelhas.
Digo para vocês, pastor não é identidade, é função. Nós padres, diáconos, bispos, somos ungidos para apacentar a ovelha desgarrada, sofrida, perdida. Mas veja bem, somos poucos diante desta multidão. A messe é grande e poucos são os operários. Por isso, digo para vocês, relembrando o que o capítulo 24, versículo 47 do Evangelho de São Lucas nos diz: devemos, em nome de Jesus, anunciar a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E eu quero proclamar, ressaltando este versículo, dizendo, com a autoridade sacerdote que a mim foi confiada, que desde quando, aqui em Porangatu, Goiás, no encontro de servos, eu proclamo que sairá um exército de servos que irão colocar seus ministérios em prática e apacentarão o povo de Deus, a começar pelo norte de Goiás e do estado de Tocantins. Confirma isso, meus irmãos? Portanto, as suas dioceses precisam muito de vocês. Vossas paróquias mais ainda. Ânimo, coragem, não tenham medo. Pastores são para guardarem as ovelhas, cuidar e não explorá-las. Vejam ao exemplo que observamos por aí nos meios de comunicação. Pastores que escutamos por aí, enganando o povo e comprando fazendas, gados, etc. Nada que justifique, que necessite para evangelizar, como nos diz Jesus. Não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem duas túnicas. Lucas 9:3. Quem apacenta o servo deve estar sempre perto da sua ovelha. Os membros do Conselho Estadual, nós, enquanto sacerdotes, diáconos, vocês, enquanto servos, precisamos tomar o máximo de cuidado. Veja bem, o máximo de cuidado sempre, pois somos pastores. Portanto, somos chamados para servir e não para serem honrados por causa de um título. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20:28. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é do servo maior do que o seu Senhor. João 15:20. Títulos são vaidades, serviço sim, este é real. O título em si não modifica as pessoas, serviço sim, queridos servos, transforma-nos. Portanto, o título é uma tentação. A necessidade é um serviço. Por fim, pastores, existem porque existem ovelhas. Pastores existem porque existem ovelhas. Ovelhas do sumo pastor, Hebreus 13:20. Ovelhas são a causa do pastor. Sem ovelhas não há pastor. Não o contrário. Aqui me faz lembrar uma frase do nosso saudoso Dom Luciano, resgatando o tema deste encontro de servos aqui e no Brasil todo, apacentar as ovelhas. Onde há povo, a razão de ser pastor. Vamos dizer juntos?
onde vou, a razão de ser pastor. O rebanho não é um meio para líderes terem ascensão ministerial, social, econômica ou política. Ovelhas são uma dádiva divina para o ministério. A igreja aposta muito em vocês, queridos servos. Nós, enquanto igreja particular da Prelazia de Cristalândia, da Arquidiocese de Palmas, da Diocese de Miracema, da Diocese de Porto Nacional e da Diocese de Tocantinópolis, estamos passando por um período transformador. Redivisões territoriais aconteceram para melhor atender nosso povo. Tivemos a criação oficial do Subregional do Tocantins, um pedido dos nossos queridos bispos e um ganho para o povo de Deus, que serão mais de perto atendidos. Vejam bem, a preocupação da nossa igreja particular em estar mais perto do povo. Portanto, nós padres, sem dúvidas, também nossos bispos, que não puderam nenhum estar presente conosco por ocasião da Assembleia da CNBB em Aparecida, pelos seus compromissos de retorno. Mas os nossos bispos, junto com os sacerdotes, os vossos padres, todos nós precisamos, sem dúvidas, de cada um de vocês, para continuarmos anunciando a boa nova da ressurreição. O ressuscitado caminha com sua igreja nas estradas da vida. Hoje, mais do que nunca, nós, enquanto discípulos e missionários de Jesus Cristo, não há motivo, então, queridos servos, para fugirmos ou temer do cotidiano da vida. Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Os servos precisam fazer com que suas ovelhas compreendam este imenso amor de Deus Pai, para que todos façam profunda experiência com Jesus Cristo. Força, servo. Ânimo, servo. Que bom que você veio, servo. Coragem. Nós, quanto igreja, precisamos muito de vocês. Deus os abençoe. Coloca a mão no seu coração. Deixe essas palavras mergulhar no seu interior. Para que tenhamos cada vez mais a convicção, depois de tantas palestras, deste encontro, tantos momentos fortes de oração, tantos encontros que vocês tiveram, tantas graças aconteceram. Devemos voltar para os nossos lares, diferente da forma que chegamos. Devemos retornar mais animados, revigorados, restaurados. Que o Deus da vida possa iluminar-nos a todos. Que a reconciliação, o recomeço, o perdão, seja sempre atitudes presentes, marcantes em nossas vidas. Que Jesus, ao encontrar conosco, caminhando nas estradas da vida, possa nos encontrar não com medo, pelo fato crucificado, mas possa Ele nos encontrar animados, revigorados,
para anunciar a boa nova. Veja bem, o norte do estado de Goiás, todo o estado do Tocantins, estão em nossas mãos para evangelizar, para anunciar. Unge-do, Senhor, com o teu Espírito. Unge-do, Senhor, com a vossa força. Unge-do, Senhor, com a vossa paz. Possa sair todas as dificuldades que trazemos no nosso coração, todas as dificuldades que encontraremos lá fora. Que o Senhor da vida possa nos iluminar, mesmo diante das adversidades, das perseguições, na família, em casa, na sua comunidade. Não desanime, tenha força, coragem para exercer a plenitude da vossa missão. Obrigado, Jesus. Convido você a se colocar de pé e abraçar-se com o seu irmão que está próximo de você. Abraça seu irmão, assim como eu estou aqui com minha irmã. Isso, com seus olhos fechados. Enquanto servos, enquanto igreja, nós estamos caminhando para celebrarmos a festa de Pentecostes. Você lá na sua comunidade vai rezar a sua novena, no seu grupo de oração. E eu exorto você, meu irmão, a fazer isso, porque é o Espírito que nos motiva, é a moção do Espírito que nos faz permanecermos de pé, que nos faz vencermos, ressuscitarmos diante de tantas adversidades, diante de tantos problemas, diante de tantos sofrimentos que passamos na nossa missão. É o Espírito que nos motiva a continuarmos, Ele que nos alimenta teu poder. Portanto, eu exorto, celebre a festa de Pentecostes, proclame sempre, hoje e sempre, uma nova efusão do Espírito Santo. Este Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, queridos servos, será sempre a vossa força. E nós queremos, Senhor, proclamarmos desde já o teu poderio, a vossa força sobre nós. E queremos clamar o teu Espírito, a vossa força, Senhor. Somente ti reinas em nosso meio. Solte a sua voz. Reze agora pelo teu irmão, que você está aí abraçado com ele. Reze, meu irmão, continue orando em línguas, solte a sua voz. Reze na intenção pelo seu irmão, que precisa também da sua ajuda, precisa também da vossa força, precisa também que você seja um instrumento para que jamais possa desistir da caminhada. Reze, solte a sua voz, meus irmãos. Clamemos o Espírito Santo de Deus, que Ele seja a nossa força.
sacerdote, que é a igreja, eu quero aqui pedir e contar para você também, para que juntos possamos dizer à igreja: eis-me aqui. Nós não vamos dizer enquanto multidão, eis-nos aqui, mas nós vamos dizer enquanto pessoa, eu, serva, eis-me aqui, igreja. Conte comigo. Eis-me aqui. Conte com cada um desses servos, igreja, para que nós possamos juntos apacentar as ovelhas que é do Senhor. Por isso, Padre, muito obrigada desde já. Conte sempre conosco com a renovação carismática, não só do estado de Tocantins, mas deste país. Nosso presidente Marcos Bocão, ele sempre faz esse pedido a cada um de nós. E nós nos entregamos à igreja. Por isso, conte conosco. A Ele a glória, somente a Ele o louvor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Creio em Deus Pai, Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus Cristo, nosso irmão, tornou-se nosso advogado junto do Pai. Por meio dele, podemos dizer com toda a confiança: Pela igreja, para que não se esqueça de que Deus a quer voltada para os pobres, rezemos.